Irmãos, a gente segue então na nossa segunda palestra. O tema agora é Reforma Protestante e o Dia do Senhor. Então, mesmo formato que o nossa primeira palestra, né? Primeiro nós vamos ver a base bíblica para o assunto. Em seguida, como os reformadores e os puritanos trataram a questão e a aplicação prática para a guarda do domingo, do Dia do Senhor. De novo, irmãos, a gente pensa na reforma protestante ou na teologia reformada, aqui trazendo a centralidade da palavra ao culto público e também à vida do cristão. Então, não somente a palavra como centro do culto, mas agora a própria adoração, e aqui o culto público, ao dia do Senhor, ao domingo do Senhor. E o que a gente viu é que ao longo da Idade Média houve abusos, inovações em relação ao modelo de culto, ainda que a Igreja Católica mantivesse o domingo como o dia do Senhor. Então, quanto a isso, não houve nenhuma distinção propriamente dita em relação à reforma, quando eu digo calendário, mas o entendimento do que é o dia do Senhor, a compreensão do que devemos ou não fazer nesse dia, isso daí foi mudado, isso foi transformado, justamente porque a ideia medieval é que o domingo era um dia, então, para se ir à missa, era só mais um momento, uma ocasião, para uma superstição ali no calendário litúrgico da igreja. E a gente vê então que os reformadores eles vão trazer isso novamente para a Escritura, para a compreensão da Escritura. Então vamos começar com a base bíblica, os fundamentos bíblicos do dia do Senhor. Primeiro então a sua origem, do porquê uma separação de um dia em 7 e depois sobre o domingo cristão, tá bom? Então a origem do dia do Senhor, a origem é de um dia dedicado ao Senhor, e é isso que eu quero dizer como dia do Senhor, tá? É o dia dedicado ao Senhor, é o dia dedicado à adoração. É importante só fazer esse parênteses, porque na verdade o uso comum da Bíblia dessa expressão dia do Senhor é o dia do juízo final, é o dia que Cristo volta. Mas em Apocalipse 1 a gente vê João encontrando-se no dia do Senhor na ilha de Patmos, então ele vai nos dizer que ele estava ali no domingo. Então a gente sabe que pela tradição cristã e pelo testemunho de João em Apocalipse, era a maneira como os primeiros cristãos se referiam ao domingo, tá bom? Então quando você lê na sua Bíblia, na maioria das vezes, na sua grande maioria, com esse Apocalipse, dia do Senhor, é o dia do retorno de Cristo, mas nem por isso a gente não deva usar dia do Senhor para o domingo, tá bom? Então eu vou usar aqui normalmente como um sinônimo para o dia dedicado ao Senhor, o dia do domingo. Então a origem desse dia é na criação. Então, bem antes de Moisés receber os 10 mandamentos, e a gente tem isso registrado no 4º mandamento, de separar um dia em 7 para a adoração, para o descanso, a gente vai ver o contexto do 4º mandamento, a gente vê que o dia do Senhor, na realidade, ele remonta os dias da criação. Então, abram comigo em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Gênesis 2, versículo 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, aqui a palavra para descanso é Shabat. A palavra no original, no hebraico, para descanso é Shabat. E é a mesma raiz que dá também a palavra 7º. É por isso que até hoje os judeus chamam o dia do Senhor como o dia 7º ou o dia do descanso. Tá? Então é isso que significa Shabat, e é da onde vem a nossa palavra sábado. Depois ela foi latinizada para o grego, depois para o latim, sábado, e depois sabaton, até que chegou em sábado. Então nossa palavra sábado significa 7º, na sua origem, né? 7º ou descanso. Bom? Então a gente vê aqui um versículo que parece estranho. Depois que Deus criou todas as coisas, ele descansou. E a pergunta é, será que Deus pode se cansar de alguma coisa?
E a resposta é claro que não. Isaías 40, versículo 28, nós lemos o seguinte, Isaías 40, versículo 28. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Então a pergunta que deve ser feita é o seguinte, então há uma contradição na Bíblia? Se Isaías declara que Deus não se cansa nem se fatiga da sua obra, mas em Gênesis 2 é dito que Deus descansou nesse dia de tudo que havia feito, então o que a Bíblia está dizendo? Na realidade, esse descanso de Deus não é uma necessidade de Deus. Esse descanso é uma forma de Deus ensinar para o povo que ele havia cessado do seu trabalho, do seu labor criacional. E com isso ele estabelece um padrão para nós. Então aqui não é por necessidade, porque o nosso Deus é limitado, de alguma forma precisa se descansar, mas simplesmente uma forma do texto dizer que Deus agiu de maneira didática para conosco, para nos mostrar que após determinado período de esforço, de labor, então é necessário que nós descansemos. E olha que interessante, porque quando a gente olha para o sábado, a gente acaba muitas vezes associando ele diretamente ao trabalho. E é um trabalho numa perspectiva pós-queda, não é? Então a gente tem que descansar do nosso trabalho, afinal de contas o trabalho é muito pesado. Afinal de contas é no suor do teu rosto que a gente vai comer o nosso pão, não é assim? Mas o sábado foi instituído antes da queda. Aí você fala, como assim? Então Adão, antes do pecado, antes do trabalho ser laboroso, ele já precisava descansar. Então, irmãos, não é simplesmente algo físico, não é simplesmente algo biológico, mas é muito mais algo espiritual e relacional. O que eu quero dizer com isso? Que a origem do dia do Senhor, de um dia de descanso, está intimamente ligado à relação de Deus com o seu povo. É um dia em que Deus quer de exclusiva dedicação e atenção do seu povo para com Ele. Sempre foi assim. O pecado torna o nosso descanso mais necessário. E às vezes um dia de descanso em 6 fica pouco. A gente chega na segunda-feira mais cansado ainda do que a gente estava quando chegou na sexta, né? Mas isso daí é fruto do nosso pecado, de um mundo pós-queda. Mas a verdade é que a gente precisa primeiro olhar para o sábado como esse dia em que o Senhor santificou para um momento próprio de relacionamento com o seu povo. Se esse é um princípio pré-queda, ele é um princípio estabelecido por Deus para todos os homens e isso deve permanecer vivo na nossa vida. Esse princípio ele é universal, então nós somos obrigados a obedecê-lo, a segui-lo, a guardá-lo, porque isso foi estabelecido desde a criação e é assim que Deus estabelece os termos de como ele deveria se relacionar com o seu povo e o seu povo para com ele. Então, nesses termos, assim como a gente viu em relação à adoração, isso envolve a adoração, porque esse dia é um dia santificado. E o que significa um dia santificado? Santificado é aquilo que é separado do uso comum, do uso ordinário. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, no tabernáculo ou no templo, você tira uma série de utensílios para aqueles rituais de purificação do povo judeu no Antigo Testamento. Você tinha a bacia de bronze, que os sacerdotes se lavavam e lavavam as mãos, você tinha o castiçal com as lâmpadas e os óleos, você tinha os aromas, você tinha um montão de coisa. E quando aquilo foi construído pelos artesãos, a Bíblia nos diz que aquilo foi santificado ao Senhor. Ou seja, agora aqueles elementos comuns foram consagrados a Deus. Era uma forma de dizer o seguinte, olha, essa bacia agora não é uma bacia qualquer, como as que vocês têm em casa para lavar a mão, porque não existia pia, existiam bacias, ou essas lâmpadas, esses castiçais, eles não são comuns como os que vocês têm em casa para iluminar a casa de vocês. Agora é de uso exclusivo do local de sacrifício. Então isso é santificar, é que agora aquilo que é santificado passa a ser de uso exclusivo e especial do Senhor para um fim de adoração.
É nesse sentido que nós somos santos. Nós não somos santos porque nós não pecamos mais. Inclusive, João, na sua primeira carta, ele vai dizer o contrário: é mentiroso aquele que diz que não tem pecado e faz de Deus mentiroso. Ué, mas em outro momento, a Bíblia nos fala que nós somos santos. Então, como assim nós somos santos, mas somos pecadores? É porque, embora pecadores, uma vez comprados pelo sangue de Cristo, nós então somos separados para a adoração. Somos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo para prestar culto e a verdadeira adoração, que somente aqueles nascidos no Espírito podem fazer, como a gente viu na primeira palestra, uma adoração em Espírito e em verdade. Então agora somos santificados, e essa é a mesma essência do sábado, ou do dia do Senhor. Quando eu digo sábado, aqui no Antigo Testamento ainda, não mudei para o domingo ainda não, estamos no Antigo ainda. Então é isso que significa esse sétimo dia, esse Shabat é santificado, ele é separado dos outros dias. Agora ele não é um dia como outro qualquer. É isso que Deus está ensinando ainda em Gênesis. Aí a gente anda um pouquinho na história e chega em Êxodo 16, Êxodo 16, versículo 23. E aí então, eu trouxe o texto de Êxodo porque aqui o povo ainda não tinha recebido os 10 mandamentos, para nos mostrar que agora, depois da queda e antes dos 10 mandamentos, já havia a exigência e já havia a expectativa do Senhor que o seu povo o adorasse no sétimo dia. Êxodo 16, 23. Respondeu-lhe ele: isso é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo Shabat, o santo descanso do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Então o que está acontecendo aqui em Êxodo? O povo já tinha saído do Egito. Deus então passa a alimentar o povo no deserto com o maná, que era aquela farinha bem docinha, parecendo mel, que surgia como orvalho na relva. Não é um pão que cai do céu, não. Era quase uma farinhazinha que aparecia na relva. Para mim, a melhor referência, e eu fui aprender isso aqui só em Minas, é farinha de polvilho, quando a gente está fazendo biscoito de polvilho. E aí que é aquela farinha meio úmida, sabe? Meio molhadinha. Aquilo ali era o maná, e era docinho, tá? Não era azedo. Então, isso era o maná. E aí, o que Moisés passa de instrução para o povo que ele recebeu do próprio Deus? Olha só, vocês não podem guardar maná para o dia seguinte, porque vocês têm que aprender que Deus é a fonte da provisão de vocês. Mas no sexto dia da semana, vocês vão poder guardar porção dobrada. E por que isso? Porque no sétimo dia não vai vir o maná. E aí dá a justificativa. Porque amanhã é repouso, santo Shabat, santo descanso do Senhor. Eu estou enfatizando aqui Shabat, porque realmente na Bíblia de vocês deve estar o santo sábado. E aí tem gente que pega esse versículo, está vendo? É o santo sábado, então a gente tem que guardar o sábado até hoje. Está aqui, está na Bíblia. Mas a gente tem que ler sábado aqui, depois se você tem essa mania de riscar a sua Bíblia, escrever nela, você pode puxar uma notinha depois e colocar. Todas as vezes que você lê sábado no Antigo Testamento é Shabat, com SH, BAT. É Shabat igual descanso. Combinado? Não é sábado. Combinado. Vamos seguir. Então, chega a Êxodo 20. E a lei de Deus é entregue ao povo. Os 10 mandamentos. Versículo 8, Êxodo 20, versículo 8. E aqui eu não vou ler o mandamento todo, ele é bem grande. Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu gosto desse detalhe, porque, vejam, os outros 9 mandamentos são ordens de Deus. Não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo, honra pai e mãe. Mas olha como é que começa essa ordem do 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado. Ou seja, ele já existia, ele já está presente, ele já é mandamento no meio de vocês. Então, quando esse 4º mandamento começa, lembra-te do dia do sábado, é o seguinte: sabe essa ordem que vocês receberam desde o Éden? Pois é, continua guardando ela. Ela está aqui na minha lei também. Por isso que esse mandamento começa com lembra-te do dia do sábado, para o separar, para o santificar. E então a gente vê nos 10 mandamentos o resumo da lei moral de Deus. O que significa a lei moral de Deus?
A lei moral de Deus é o reflexo de tudo aquilo que Deus quer para o seu povo. A conduta moral do seu povo é resumida nos 10 mandamentos. A primeira parte deles, o povo em relação a Deus, e a segunda parte, o povo em relação com as outras pessoas, de modo a glorificar e santificar o nome de Deus, como a gente também viu na primeira palestra. Mas olha que interessante, na sua maioria, 8 dos 10 mandamentos, eles começam com uma negativa. Então tudo é não faça imagem, não tome o nome de Deus em vão, não adulterarás, e a gente tem apenas 2 mandamentos positivos. Lembra-te do sábado e o próximo mandamento, honra teu pai e tua mãe. Por que isso é importante? Porque os mandamentos negativos, eles nos mostram que eles são dados ao povo de Deus para cercear, cercar, restringir o pecado do povo no meio do povo. Para que o povo de Deus vivesse de forma santa na terra, o povo de Deus deveria restringir o seu pecado. E por isso tantos mandamentos na negativa. Mas existem 2 mandamentos positivos. E esses 2 mandamentos positivos nos revelam outra coisa. Que como que o povo de Deus viveria de forma santa na terra prometida? Sim, matando o pecado dentro de si o tempo todo, negando-se a si mesmo, os que a gente vê depois no Novo Testamento, mas também obedecendo positivamente a lei de Deus, e nessa obediência positiva, ele então desfrutaria de bem-estar. E os 2 mandamentos têm promessa, ainda que o 5º mandamento, honra pai e mãe, seja o primeiro mandamento com promessa, como a gente vê no Novo Testamento, a gente pode dizer que há uma promessa implícita no dia do Senhor, porque esse é um dia de descanso, é um dia de deleite. Então o homem vai ser abençoado, vai ser edificado na medida em que ele cumprir esse mandamento. E o honra pai e mãe, qual é a promessa? Para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, ou seja, para que você tenha boa vida, um bem-estar, não uma quantidade de dias. Você não vai viver mais porque você honrou pai e mãe, mas você vai viver melhor. Você não vai sofrer as consequências do pecado que muitas vezes ceifam as vidas. Então, a gente teve exemplo essa semana no Rio de Janeiro, muitas vidas ceifadas por causa do crime organizado, da guerra do crime. Certamente nenhum desses homens honravam pai e mãe. E morreram todos jovens, antes dos 40 anos. Então, gente, essa promessa de Deus positiva nos mandamentos nos mostra que há algo positivo em obedecer a palavra de Deus. E a gente vê isso claramente no 4º mandamento, que é o mandamento de lembra do dia do Shabat, do sábado, do descanso. E isso tanto é verdade que Isaías 58 é a melhor tradução disso que eu falei, de que o sábado, o Shabat, o dia de descanso, é um dia para nós nos deleitarmos e nos beneficiarmos das bênçãos de Deus. Isaías 58, versículo 13 e 14. Isaías 58, versículo 13 e 14. Vejam, se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então o que o profeta Isaías está nos revelando aqui? Ele está dizendo o seguinte: se o povo de Deus de fato guardasse o 4º mandamento e honrasse o Senhor no dia de descanso e de fato dedicasse esse dia como um dia separado à adoração, um dia de descanso, ele então teria deleite no Senhor. E muitas vezes a gente vê cristãos que não têm uma vida espiritual prazerosa, que não têm uma vida espiritual de deleite,
de satisfação plena no Senhor. O que é o deleite? É aquele prazer que nos traz a paz. Não é uma alegria eufórica, isso não é deleite. Deleite é aquela alegria que te dá tranquilidade para dormir de noite. Então, como que o povo de Deus tem deleite no Senhor, tem acesso a essa bênção de descanso no Senhor, obedecendo o descanso santo? Viram? Então, quando a gente obedece o descanso santo, qual é a bênção que a gente recebe? O verdadeiro descanso, o descanso da alma, o deleite no Senhor. Você está inquieto, você está angustiado na sua vida espiritual? Questiona se você realmente está descansando no dia do Senhor. Se o seu dia do Senhor é um shabat para a sua alma, ou se você está tomando como um dia qualquer. Pode ser aí que esteja o problema. Mas aqueles que guardam o dia do Senhor, eles têm deleite no Senhor. Então, essa é a nossa base bíblica, da onde que vem o dia do Senhor. Mas e a base bíblica para o domingo cristão? Porque a gente não adora mais no sábado. O nosso Shabat, o nosso dia do Senhor, não é mais o sábado, não é o 7º dia, mas é o 1º dia da semana. Então, onde que isso mudou? A gente precisa ter base bíblica para defender isso. Caso contrário, a gente não pode fazê-lo. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era o último dia, recebeu o nome de sábado. No Novo Testamento, Jesus não aboliu o 4º mandamento, isso é muito importante. Jesus em momento nenhum veio para revogar a lei, para descumprir aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Mas ele, como Deus Todo-Poderoso, ele é o único que tem autoridade para renovar aquilo que ele estabeleceu. Em outras palavras, Cristo não vai desfazer nenhum dos mandamentos, mas ele tem autoridade, como Deus que é, de dizer como o povo obedece a esse mandamento. Entenderam a diferença? Marcos capítulo 3, venham comigo, Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 3, não, de 1 a 4. De novo entrou Jesus na sinagoga, viu aquilo que a gente falou do início, né? O local de culto, na primeira palestra. Jesus entrou de novo na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos, o homem era deficiente de uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio, isso na sinagoga. Então lhes perguntou aos mestres da lei, aos judeus, aos fariseus que estavam lá: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio. Aqui o Senhor Jesus sabia a intenção do coração deles. Como onisciente que é, ele então sabia que eles estavam esperando uma forma de acusar Jesus de descumprir um dos mandamentos. E antes de curar aquele homem, ele então questiona aqueles mestres da lei no princípio bíblico do sábado, que é um dia de deleite, que é um dia de adoração, que é um dia de louvor ao Senhor, é um dia santificado. Então Jesus está perguntando o seguinte: nesse dia que é de descanso, nesse dia que é santificado para adoração, a gente pode fazer o bem ou o mal? Posso salvar uma vida ou não? Quem ali, em sã consciência, diria que a gente não pode salvar uma vida no dia santo do Senhor? Percebe? Então, é essa a ideia que Jesus passa, e aí então, essa era o motivo da tensão de Jesus com os fariseus, dentre muitas outras tensões, mas era a guarda do sábado. Como que esse 4º mandamento de santificar um dia em 7, de não trabalhar, era guardado pelos judeus. Então, o tempo todo, nós vemos Jesus lutando contra a superstição daquele povo judeu, que transformou o mandamento numa obrigação religiosa morta. Então, por exemplo, os judeus, e até hoje isso daí também acontece, os judeus, eles tinham um número máximo de passos que eles poderiam dar no sábado. Eles tinham o número máximo de degraus que eles podiam andar subir numa escada. Lá em São Paulo tem um bairro judeu, e aí em alguns prédios construídos por judeus, no sábado, na noite de sexta até o início da tarde de sábado, os elevadores param de andar em andar.
Por quê? Justamente para eles não violarem o sábado. Então, no dia de sábado, o andar, para andar. Em alguns prédios tem até o elevador sinalizado, aquele que é o elevador do Shabat, em que ele vai ficar parando de andar em andar, justamente para que você não tenha, então, serviço de apertar o botão. Tá? Então, é nesse nível, gente. Isso é a guarda do sábado. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes hoje, a gente, sem perceber, acaba reproduzindo essa mesma superstição, mesma religiosidade, mas a gente vai falar isso ainda, como que a gente de fato guarda biblicamente o dia do Senhor. Bom? Mas essa era a tensão que havia entre os judeus e o povo, e Jesus. E vejam, o mandamento é um mandamento positivo, como nós vimos em Isaías, é um mandamento para deleite, e tinha sido transformado pelo judaísmo em um mandamento de proibição. Então aquele mandamento que era lembra-te do sábado, para o santificar, agora era, não pode fazer isso no dia do Senhor, não pode fazer aquilo no dia do Senhor. Alguns comentaristas até defendem, e eu gosto dessa interpretação, que Jesus, naquela situação em que ele cura o cego de nascença, é meio esquisita aquela cena, porque Jesus cospe na terra, não é? É estranho aquilo, né? Ele cospe na terra e passa no olho do cara. Você fala, o que está acontecendo, gente? Havia um costume entre alguns judeus de que no dia do Senhor, no sábado, não se podia cuspir na terra, só em pedra, porque aquilo remetia a fazer lama, barro, tijolo. Então Jesus vai falar o seguinte, eu não só vou curar no sábado, como eu vou trabalhar no sábado, para escandalizar vocês mesmos. Por isso que eles ficam tão irados contra Jesus. Percebe que tem uma ira desmedida ali? Que eles ficam atrás do cego, ficam atrás dos pais do cego. Cara, aquela cena gera uma proporção, você fala, cara, o que está acontecendo com essa gente? Jesus começa cuspindo terra no olho do cara e agora está todo mundo revoltado. O que é isso, gente? Então, foi uma afronta direta àquilo que os judeus tinham como a guarda do sábado, porque eles tinham tomado o sábado para si, eles tinham roubado o sábado do Senhor. O sábado não era mais um dia de deleite no judaísmo, agora era um dia de pesar, era um dia pesado, era mais um não no meio daquela proibição. Pouco antes do texto que a gente leu em Marcos, capítulo 3, Jesus, no capítulo 2, ele foi repreendido porque os seus discípulos estavam colhendo espigas para se alimentar no dia de sábado. Então eles passaram por uma lavoura no meio do caminho, pegaram algumas espigas, e então eles ali fariam uma farinha, alguma coisa assim para se alimentar. E aí então os fariseus repreendem Jesus porque os discípulos dele não estavam guardando o sábado. Jesus então os responde em Marcos 2, versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus está explicando aqui para a gente? Que o sábado, como mandamento, foi estabelecido por Deus para o nosso deleite. Por isso que ele disse, foi estabelecido por causa do homem, em favor do homem, para beneficiar o homem. O sábado, o descanso, o Shabat, é meio de graça para o homem. Esse é o princípio do sábado. E se você faz do dia do Senhor um dia de peso, um dia de obrigações religiosas, supersticiosas, místicas, farisaicas, você perdeu a essência do sábado. Não é mais um dia de deleite. Você agora está vivendo sob tensão se você está cumprindo ou não o mandamento. E agora o sábado passou a ser senhor da sua vida. E aí então, Jesus disse, olha só, o sábado foi criado por Deus para o deleite do homem. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Cristo como Deus é Senhor do sábado. Embora esse título Filho do Homem, principalmente em Daniel e principalmente em Ezequiel, ele se refira a seres humanos, em Daniel ele assume uma conotação um pouquinho diferente, de um Messias que viria com uma natureza até divina. Então o título Filho do Homem, nos Evangelhos, não se refere somente à humanidade de Cristo, mas à humanidade messiânica, ou seja, ele não é só mais um homem, mas ele é o homem Messias da parte de Deus. Isso tudo está aglutinado no termo Filho do Homem. Por que isso é importante?
porque Jesus toma para si o título profético de Daniel e diz: eu sou esse Messias divino, e por isso eu posso interpretar o sábado como eu quero ser adorado. Porque o sábado não era o dia do Senhor? No Antigo Testamento, era o dia santo do Senhor, e em Isaías ele vai falar, é o meu dia. Quando Jesus fala então que o Filho do Homem é Senhor do sábado, então o que ele está dizendo? Irmãos, o sábado foi criado para vocês me servirem. Então eu posso dizer como eu devo ser servido no sábado. É isso que ele está ensinando aqui. Então Cristo é o Senhor do sábado. Então, para a gente entender o que é o sábado, o Shabat, o dia de descanso, a gente precisa entender a sua essência. Então vejam, a essência do dia do Senhor não é a sua posição na semana. A essência do dia do Senhor não é o fato dele ser o 7º dia. A essência do dia do Senhor é justamente o descanso que vem depois de 6 dias. Por que o descanso que vem depois de 6 dias? Porque 6 dias são marcados, caracterizados pelo esforço humano, pelo labor. E esse 7º dia, ele então deveria ser caracterizado de forma diferente. É um dia diferente. Por isso que Deus exclui o trabalho desse dia, para que o povo veja como esse dia é diferente. É um dia de descanso, é um dia de prazer, é um dia de deleite na presença do Senhor. Essa é a essência do dia do Senhor. Você afirmar que é necessário guardar o dia de sábado, o 7º dia da semana, e isso implica na sua salvação, não condiz com a essência do texto bíblico. A essência do texto bíblico é o descanso do dia do Senhor, porque o dia do Senhor, inclusive, é um dia simbólico. Ele tem um propósito imediato, que é justamente nós descansarmos e nos deleitarmos no Senhor, ok? Esse é o propósito imediato desse dia. Mas ele tem um propósito escatológico, ou seja, ele aponta para uma realidade futura e uma realidade maior do que essa que a gente vive hoje. Abram comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10. Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta um repouso. Adivinhem qual é a palavra que é traduzida como repouso? Sabaton, no grego. Sábado. Então, portanto, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no sábado de Deus, também ele mesmo sabadou de todas as suas obras, como Deus das suas. Então, o que o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que Deus estabeleceu um descanso primeiro para a gente se deleitar no Senhor. Isso daí é o cumprimento imediato. Mas ele aponta para uma outra realidade. Agora, a gente precisa de um descanso da nossa alma, um descanso do pesar da luta contra a morte. E esse descanso vai vir na nossa morte, na ressurreição. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, ainda resta um sábado, ainda resta um dia do Senhor de descanso e descanso pleno, e esse dia do Senhor é quando nós entrarmos na glória, e aí então descansaremos de todas as nossas obras. É essa a ideia. Isso fica muito claro em Apocalipse, capítulo 6, quando a gente tem as almas dos decapitados embaixo do altar, e aí eles então, na sua indignação, se voltam para aquele que está no altar e dizem, até quando, Senhor, não vai vingar o nosso sangue daqueles que estão na terra? Ou seja, ali no Apocalipse, aqueles que morreram por causa do testemunho de Cristo, estão vendo lá do céu aqueles que os mataram vivos. E eles então perguntam, Senhor, até quando? E aí o que Deus responde para eles? Repousem. E foram dadas a eles vestiduras brancas para que repousassem por mais um pouco de tempo. Esse repousar aqui, irmãos, é o mesmo verbo que Jesus usa quando ele diz o seguinte, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei.
eu lhes darei repouso. Há uma teologia do descanso desde o Gênesis. Desde que o mundo cai pelo pecado, o Filho do Homem nos promete um verdadeiro descanso. Quando a gente morrer, irmãos, e acordar na glória, na presença de Cristo, nós já desfrutaremos desse descanso. E quando a gente ressuscitar em glória, nos nossos corpos glorificados, para viver nessa terra por toda a eternidade, a gente vai viver esse sábado eterno. Porque todos os dias ali então serão santificados, serão dia do Senhor. Essa é a nossa expectativa. E o sábado apresenta isso. Então vejam, quando vocês pisarem aqui amanhã para prestar culto ao Senhor no dia do Senhor, lembrem-se disso. Hoje é um dia de descanso e eu estou caminhando para o dia do meu verdadeiro descanso. Isso é dia de deleite. Isso tem que estar presente na nossa teologia, isso tem que estar presente na nossa adoração ao Senhor. Então, a pergunta é, por que a gente não guarda o domingo e não guarda o sábado? A resposta, então, está na ressurreição de Cristo e no testemunho apostólico. Se o mais importante do sábado é a essência, a gente vai olhar, então, para o testemunho de Cristo, para a ressurreição de Cristo e para o testemunho apostólico, para a gente, então, observar o sábado. Vamos em Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7, então, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e aqui é a ceia, Paulo, que devia seguir viagem, é o mesmo texto que a gente leu, né, na primeira palestra. Agora eu vou dar ênfase aqui para o primeiro dia da semana, mesma expressão que Paulo vai usar em 1 Coríntios 16, versículo 2. E aqui eu tenho que ser honesto com os irmãos. A tradução literal do primeiro dia da semana é o primeiro dos sábados. E quem defende até hoje, principalmente aqueles os adventistas do sétimo dia, tá? Evangélicos que defendem a guarda do sábado literal, eles vão chegar para você com esse texto e falar assim: mas você sabia que o primeiro dia da semana aqui no grego não é o primeiro dia da semana? É o primeiro dos sábados? E aí você vai ficar apertado, porque é verdade. É o primeiro dos sábados aqui. Mas mal eles sabem que isso era uma expressão romana comum para o domingo. Então era o primeiro dos 7. Depois dos 7, o primeiro dia depois deles. Entenderam? Então você já sabe aí a resposta. Então Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2, é de fato o domingo, não tem outra leitura. Alguém traduz isso ao pé da letra como o primeiro dos sábados para defender o sábado, não entende grego. Bom? Então aqui é exatamente isso. Primeiro dia depois dos sábados, primeiro dia depois dos 7, ok? Então tá. Então a gente tem aqui, de fato, esse dia da semana, que é o domingo. O que aconteceu no domingo, irmãos? Aconteceu a ressurreição. A gente vê que Jesus aparece 2 vezes para os discípulos no domingo. É interessante porque primeiro Jesus aparece no versículo 19, João 20, 19, Jesus aparece para os discípulos uma primeira vez no dia de domingo, no dia da ressurreição. E naquele mesmo dia depois, ele aparece novamente. E aí então, esse é o dia do Senhor. É assim que os primeiros cristãos, aqueles que aprenderam diretamente dos apóstolos, chamavam o domingo, o dia do nosso Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, por isso o dia do Senhor. Isso já era comum, já era de costume da igreja do primeiro século, que é assim que João, em Apocalipse 1, versículo 10, se vocês quiserem abrir, agora eu vou citar o texto, já mencionei ele, vejam o que o João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Então aqui o Apocalipse foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João escreveu depois do ano 70, provavelmente ali no ano 90 do primeiro século. Já havia, todas as cartas de Paulo já haviam sido escritas, a maioria dos evangelhos já havia sido organizado, já havia sido compilado, já haviam muitas igrejas espalhadas pelo Império Romano e elas já se reuniam nos seus modelos de culto locais.
E então João assume uma linguagem típica dos nossos irmãos do primeiro século, de chamar o domingo de dia do Senhor. Tá? Então, esse dia do Senhor aqui é o domingo. E aí a gente vê que na Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo, a gente então tem essa mudança de que agora esse dia separado é o domingo, justamente fazendo alusão ao dia da ressurreição de Cristo, porque ele morreu e venceu a morte ao terceiro dia, e então ressuscitou para que nós tivéssemos descanso. Nosso descanso foi comprado no terceiro dia, isso é muito importante. Sabe por que isso é importante? Às vezes a gente confunde as coisas. Nossos pecados foram lavados no sangue de Cristo na sexta-feira, certo? Certo. Mas a nossa ressurreição foi garantida na ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, a gente só vai ressuscitar em glória e a gente só tem acesso ao descanso porque Cristo ressuscitou. Isso foi conquistado na ressurreição. É por isso que o nosso descanso cristão é justamente no dia em que o nosso descanso eterno foi garantido. É essa a lógica, é esse o sentido do porquê nós então guardamos o domingo. E a reforma com isso tudo? Os reformadores eles foram cautelosos com o Shabat, eu preciso ser honesto com vocês. A gente não tem muitos escritos dos primeiros reformadores defendendo o domingo como o dia do Senhor. Não que eles não acreditassem nisso, muito menos que isso não fosse importante. Entretanto, essa não era a matéria mais urgente naquele momento, porque, como eu disse, as missas católicas também ocorriam no domingo. Então não havia muito o que ensinar acerca do domingo ser o dia do Senhor, ok? O que foi necessário no ensino reformado é o que deve ser feito no domingo. E isso foi de uma importância gigantesca, porque na medida, como a gente viu na primeira palestra, que a Igreja Católica, com os seus ritos e as suas religiosidades, os seus dogmas, foi afastando a congregação do centro da palavra de Deus nas missas, o domingo também foi perdendo a importância como esse dia do Senhor. Então era necessário simplesmente que você fosse à missa, e aí então você podia viver a sua vida normalmente. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Na verdade, infelizmente, não é muito diferente do que a gente vê nem em muitas igrejas evangélicas. Muitos cristãos vão lá, batem o ponto na igreja, foi no culto, mas o restante do domingo é como se nada tivesse acontecido. Volta para os seus afazeres, para os seus trabalhos, para os seus prazeres, para as suas preocupações, como se o domingo fosse mais um dia, e ali então o culto, na verdade, é só algo que atrapalhou a rotina dele ali. Infelizmente é isso. Então essa era uma percepção católica, não oficial certamente, mas o cuidado dos reformadores era em que o domingo não se tornasse algo supersticioso. Como é até hoje do catolicismo romano, guardar-se calendários. Então vejam que o calendário era muito importante para os judeus. Isso a gente vê Paulo criticando os colossenses, isso seria a heresia de Colossos, o culto aos anjos, o guardar as leis dietéticas, ou seja, o que deveria comer ou não, e guardar calendários. Então essa era a heresia de Colossos que a gente chama. Então os crentes de Colossos estavam guardando datas festivas dos judeus como se essas datas fossem santas. Não é diferente do que hoje a gente vê. Hoje é dia 1º de novembro, dia de todos os santos. No calendário católico é mais um dia santificado, é mais um dia separado. E os reformados foram veementemente contra isso. Eles foram contra todos os dias santos, defendendo que o verdadeiro dia santificado é o domingo. Então, quando a gente vê, por exemplo, João Calvino, nas suas Institutas, ele vai nos dizer o seguinte sobre o domingo: pois visto que, para suprimir-se a superstição que se impunha isso, foi abolido o dia sagrado observado pelos judeus. E como era necessário para se conservarem o decoro, a ordem e a paz na igreja, designou-se outro dia, o domingo, para esse fim.
Então, qual que é o argumento de Calvino aqui nas Institutas? Por que Deus, em última instância, e os apóstolos, em obediência a Cristo, mudaram do sábado para o domingo? Para se afastarem da superstição judaica em torno do Shabat. Então, essa foi o principal motivo, segundo João Calvino. E aqui, de novo, ele não elabora toda uma teologia da ressurreição associada ao domingo, mas nem por isso ele não cria nisso. Tá? Não é um entendimento contra os reformadores, mas a gente vê então que outras pessoas, mais tarde, seguindo então a fé reformada, vão ser mais enfáticos no domingo. Por exemplo, os puritanos do século XVII. Então, o movimento puritano do século XVII, tanto na Grã-Bretanha, tanto no Reino Unido, quanto na Nova Inglaterra, eles então vão dar uma ênfase maior à consagração do domingo, e a gente também vê isso refletido nos nossos símbolos de fé, porque muitos irmãos puritanos ajudaram a composição da nossa confissão e do nosso catecismo. Então, por exemplo, eu gosto muito da ilustração de Thomas Watson sobre o dia do Senhor, sobre o domingo. Ele dizia que o dia de domingo era o dia da feira da alma. Então essa era a ilustração de Thomas Watson. Então é lógico que aqui no nosso contexto brasileiro, feira é uma coisa bagunçada, né? E essa igreja está igual uma feira, então a gente tem que arrumar a igreja. Mas naquela época não, a feira era o dia onde você ia arrumar suprimentos para a semana, você ia encher a sua despensa. Então você não tinha um mercado ali 24 horas o tempo todo para você ir lá e fazer compra, pagar no cartão de crédito. Tinha um dia próprio na semana em que os agricultores e comerciantes daquela região, e alguns até itinerantes, se encontravam na praça pública para vender as coisas, principalmente os insumos alimentícios. Esse era o dia de feira. Então Thomas Watson vai dizer, o domingo é o dia da feira para a alma, ou seja, assim como no dia da feira comum no mercado, a gente vai para nos suprir do nosso alimento e nos reabastecer a nossa despensa daquilo que a gente precisa para a sobrevivência. No domingo a gente vai nos reabastecer. Certamente não é daquela forma terapêutica que eu critiquei na primeira palestra, mas é nos reabastecer da fé em Cristo, da esperança, do relacionamento com o Senhor Jesus, da intimidade com Deus verdadeiro através de um dia inteiro separado. Então vejam, Thomas Watson não está se referindo ao culto como a feira da alma. Isso que eu gosto dessa nuance. É o domingo como a feira da alma. Então a gente tem esse costume, eu vou à igreja no domingo para me alimentar, não é? O domingo inteiro tem que ser alimento, meu irmão. No dia em que você tem esse dia como um dia do Senhor, um dia separado para o seu descanso, para a sua dedicação, que toda a sua atenção e o teu esforço vai ser voltado para o Senhor, você vai receber deleite, você vai ser alimentado. E obviamente o ápice, o apogeu desse alimento, dessa provisão, vai ser no culto público. Então, outro exemplo, John Owen, príncipe dos puritanos, ele via o domingo como um sinal do pacto da graça. Ou seja, o sábado era o símbolo do pacto das obras. Então, pelo pacto das obras, o que acontecia? Você vai ser salvo e você vai ser filiado a Deus pela aliança enquanto você obedecer à lei. Só que ninguém conseguia obedecer à lei. Mas a lei foi estabelecida por Moisés até mesmo para provar para o povo que eles não conseguiriam receber a lei, não conseguiriam obedecer à lei. Cristo vem para cumprir a lei perfeitamente, e aí então, afiliados a Cristo, unidos ao Senhor Jesus, nós então somos capazes de cumprir a lei. E aí então, nós não servimos mais ao sábado, porque o sábado era para aquela ordenança que a gente não consegue cumprir. Mas a gente guarda o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição daquele que cumpriu o sábado no nosso lugar. Então é isso que o John Owen está querendo nos dizer, que é o sinal do pacto da graça, é o dia em que o povo da aliança, então, serve a Cristo, aquele que cumpriu o primeiro sábado em nosso lugar. Então John Owen diz, o domingo deve ser guardado com seriedade e reverência, mas como um deleite gracioso, em comunhão com Deus, e não simplesmente como uma lista do que se pode ou não fazer. Gosto demais dessa frase de Owen, porque de fato há certos abusos, muitas vezes na guarda, inclusive do domingo, que se resume a uma lista do que se pode ou não fazer, e Owen diz, não, meu irmão,
tem que ser sim guardado com seriedade e reverência, mas é um deleite gracioso em comunhão com Deus. E para os dias de hoje, para a nossa aplicação então do quarto mandamento, como então nós devemos guardar o dia do Senhor, o domingo, o descanso do Senhor? A gente precisa olhar para tudo isso que a gente falou, sobre a essência desse dia, sobre a essência desse mandamento. Então, no seu centro está justamente a ideia de descanso. Então, deve ser um dia de descanso e de deleite ao Senhor. Então, a pergunta que todo mundo faz, talvez surja aqui, pastor, pode isso no dia do Senhor? Pode aquilo no dia do Senhor? A pergunta é, isso vai ferir o seu descanso? Porque eu posso simplesmente chegar e falar assim, olha só, eu não trabalho, eu não faço nada, mas o domingo continua sendo um dia pesado, como o sábado judeu. Porque agora eu estou tão preocupado naquilo que eu não posso fazer, que o meu esforço é obedecer o domingo. E aí eu não acertei o princípio. O princípio é um dia de descanso. Então a pergunta não deve ser o que eu posso ou não fazer, senão isso pode incorrer num legalismo ou numa libertinagem. A pergunta certa é, eu me deleito no dia do Senhor? O meu domingo hoje é um dia de deleite? É um dia em que eu tenho a minha alma alimentada? É feira da alma, como diz Thomas Watson? É um dia em que a minha mente, o meu corpo, os meus afazeres, eles estão todos direcionados para a adoração ao Senhor? E se a verdade é não está, o domingo tem sido cansativo, ou no domingo eu não tenho essa atenção, então, meu irmão, você deve rever a maneira como você vê o dia do Senhor. E se é um dia de reverência, se é um dia de adoração, se é um dia de santificação, ele deve ser observado como ele sempre foi observado na história da igreja. E para mim o melhor exemplo é o exemplo de Êxodo 16 que a gente leu. Tem um princípio importantíssimo ali, porque o povo deveria se preparar para o dia do Senhor, reunindo o maná, para que não houvesse labor, para que se lembrasse que aquele era um dia santo, mas ele deveria se preparar. Então eu digo para você, a santificação do domingo começa no sábado. Na verdade ela começa na segunda-feira, porque se você não tem uma semana organizada, você vai chegar no sábado cheio de coisa para fazer. E se você chegar no sábado cheio de coisa para fazer, você vai chegar no domingo exausto. E aí, você não vai conseguir descansar no Senhor, você vai ter que descansar de tudo. E isso é muito importante. O dia do Senhor, o domingo, não é um dia de ócio, é um dia de deleite e trabalho no Senhor. A gente tem que se preparar para o dia do Senhor a partir da segunda-feira. E eu digo para vocês, o maior desafio hoje da nossa vida moderna é justamente organizar a nossa agenda. A gente enche a nossa agenda de um montão de tarefas, de um montão de coisa. Pastor, mas só que não tem como, não tem tempo, por exemplo, as crianças de fazer dever de casa durante a semana, tem que fazer no domingo. Pastor, eu estou agarrado com um montão de coisa da faculdade, eu preciso entregar a monografia, preciso fazer no domingo. Meu irmão, então o problema não é o domingo. O problema é que de segunda a sábado a sua agenda não foi otimizada. E agora as suas tarefas transbordaram para o dia do Senhor. E olha a preciosidade de guardar um dia do Senhor. Se você é criterioso nisso, meu irmão, você vai saber gerir o seu tempo de segunda a sábado como nenhum coaching nesse mundo vai te ensinar. Você vai falar, agora eu vou trabalhar duro, eu vou trabalhar mais ainda para guardar o domingo, para proteger o domingo. E eu falo para vocês, irmãos, como pastor, esse é o meu maior desafio. Meu maior desafio, porque eu poderia dizer hipocritamente, não, mas eu vou deixar para terminar o sermão no domingo. Afinal de contas, é a palavra de Deus, vai alimentar o povo, mas eu tenho que me organizar para trabalhar de segunda a sábado, para o domingo ser o meu deleite. E aí sabe o que eu vejo? Pastores, presbíteros, diáconos, professores de EBD chegam no final do domingo mortos de cansaço, esgotados, porque o serviço na igreja os esgotou. Mas por quê? Não se prepararam bem para o dia do Senhor. E se o serviço no dia do Senhor é pesaroso para você, é pesado para você, ou você não se preparou bem, ou as tarefas não estão sendo bem distribuídas na igreja.
E a gente precisa de mais trabalhadores, a gente precisa orar mais. A gente precisa de mais gente trabalhando para que o dia do Senhor seja um deleite para a igreja inteira. Então, nesse sentido, esse é o critério para você avaliar o que você deve fazer ou não, o que você deve trabalhar ou não no domingo. O nosso dia do Senhor, o nosso domingo, deve ser justamente preparado de segunda a sábado. E o critério sempre é imprescindível você fazer isso no domingo? É imprescindível você arrumar a casa no domingo? É imprescindível você fazer determinada coisa do trabalho no domingo? Não, pastor, tem que adiantar muita coisa para segunda-feira, porque eu chego na segunda-feira com o chefe já pedindo, ótimo, trabalho no sábado. Percebe? Organização. Organização. E isso vai ser deleite para os irmãos. E aí, esse para mim é a essência dessa doutrina. Falo para os irmãos, não sou profeta, falo para os irmãos. Se você cumprir o dia do Senhor, se esse dia for um dia de deleite, certamente você vai se deleitar no Senhor. Isso é a profecia de Isaías, a promessa de Isaías para nós. Se a gente conseguir se organizar a tal ponto do dia do Senhor ser de fato dedicado a tudo aquilo que é do Senhor, não porque a gente está sendo legalista, não porque a gente está sendo fariseu, percebe? Senão vai ser um dia mais pesado. Mas se naturalmente a gente chegar no domingo e falar assim, caramba, que alegria, que tranquilidade. Os trabalhos estão prontos, o dever de casa está feito, a casa está arrumada, e ainda que não esteja arrumada, não tem problema. Ninguém vai morrer se a louça ficar de um dia para a noite na pia. Então, você vai descobrir a bênção de ter um dia de descanso. Porque tudo que não existe hoje na nossa realidade é descanso. Nós, e isso é o título até de um livro de um filósofo secular, nós hoje vivemos a sociedade do cansaço. E olha a promessa do Senhor, a gente tem um dia em 7 para o nosso descanso, e que aponta para o nosso descanso eterno, e a gente acha que isso é obrigação, que isso é peso. Não, gente, isso é bênção. E a gente está perdendo a oportunidade de desfrutar da bênção do Senhor, que é a guarda do domingo. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde nisso. Amém? Perguntas? Não vou limitar as perguntas, então. Vamos lá. Aí, ó. Ótima pergunta. Pergunta é a seguinte. Então, eu mostrei aqui que esse daí foi direcionamento apostólico para ser no domingo. Mas não seria lícito algum dia ser dedicado ao Senhor? Eu vou entregar. Não vou esconder aqui. Lutero pensava algo semelhante a isso. Por isso que a gente é calvinista e não luterano, tá? Vamos ficar dica. Lutero dizia o seguinte, que todo dia em que a palavra de Deus é pregada é dia do Senhor. E eu discordo de Lutero. Por que eu discordo de Lutero? Porque, e essa é a pergunta da irmã, né? Será que se eu fizer tudo isso conforme a vontade de Deus, a lei de Deus, na quarta-feira, porque é o dia que melhor me atende, pode ser isso? Sim e não. Poderia se não fosse um detalhe. O centro do Shabat, do dia de descanso, sempre foi a adoração pública, o culto. E aí não é, então eu posso fazer um culto de quarta-feira. Mas esse é o problema. É o sentido coletivo, irmãos. O sentido da lei de Deus é para o povo da aliança. Então muitas coisas, muitos elementos da lei de Deus, elas devem ser observadas de forma pactual. É a união do povo de Deus.
Então, quando um grupo da igreja ou uma determinada denominação se reúne na quarta-feira e faz o seu culto de quarta-feira e agora fala, esse é o dia do Senhor, então domingo eu não vou. Você está separando-se do povo de Deus. É por isso que a ceia também é algo coletivo. Eu sou pastor, eu tenho direito e autoridade para distribuir os alimentos, não tem? Faço culto doméstico com minha família e meus filhos. Eu poderia distribuir a ceia ali? Sim ou não? Eu sou pastor e é um culto. Sim ou não? Sim, poderia. Poderia. Devo fazê-lo? Não. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu não devo fazer? Porque o povo de Deus não está reunindo ali. Ainda que eu faça parte do corpo de Cristo com a minha mulher e meus filhos, aquilo ali não é uma reunião do povo de Deus. É uma reunião da minha família em adoração a Deus. Entenderam a diferença? Então é a mesma coisa. Hoje as igrejas, elas se reúnem no domingo, no dia do Senhor, em obediência à instrução do Novo Testamento, à instrução apostólica, para a perpetuação da adoração pactual. Por isso que eu, de propósito, trouxe a John Owen. Eu já imaginava que alguém ia fazer essa pergunta, então por isso que eu trouxe John Owen, para dizer exatamente isso, que o domingo é a celebração do Pacto da Graça. Se a celebração do Pacto da Graça tem que ser feita na reunião pública do povo de Deus, como sempre foi feito desde a ressurreição, que é no domingo. É isso. Ó, você vai se redimir agora. Eu tenho um tio alimentista. E Todas as vezes que eu converso com ele, parece que ele melhores argumentos que o meu. Por quê? A gente percebe no nosso pensamento, como você está aqui, que muitas das vezes o sábado que é o dia do Senhor, e a gente vê em Paulo como isso mudou. Ou seja, em algum momento, o dia do Senhor passou a ser domingo. E eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso, porque como o dia do Senhor foi um dia separado para o descanso do homem, não para o descanso de Deus, porque quando a gente vê Isaías, Deus não precisa de descanso, me parece que é mais importante a gente descansar e santificar o dia do que ser ou sábado ou domingo. O importante, ao meu ver, parece ser santificar o dia. Automaticamente, a gente santificou o domingo aparentemente de uma forma mais cultural, ao meu ver. E pensando nisso, eu queria que você explicasse de uma forma melhor e também com argumentos que eu possa usar para o meu time. tá bom. Primeira coisa, o fato de a igreja apostólica, ou seja, os apóstolos e os demais irmãos depois deles, terem servido usado o domingo como dia do Senhor, não sabe, mudado, não invalida o argumento. Vou te dizer por quê. Na Páscoa, alguém aqui come cordeiro cevado? Sim ou não? Mas lá em Êxodo fala que isso daí era estatuto perpétuo. E agora? Ou seja, isso é ordenança eterna. Pergunta para o seu tio se ele come cordeiro cevado na Páscoa como obediência a Êxodo, não como algo cultural. Ele vai dizer que não. Aí tu fala, então tio, por que o sábado você é tão firme e o cordeiro cevado não? Pode ser que você arrume um problema, agora você vai ter um tio fazendo cordeiro toda Páscoa. E agora, gente, como é que a gente responde isso? Sabe como é que a gente responde isso? A ceia do Senhor. A mesma tradição apostólica que fez a releitura do sábado para o domingo é aquela que assumiu que o cordeiro pascal é Cristo e a refeição pascal agora é a ceia do Senhor. Então, se um crente, ele defende a ceia, o pão e o vinho, como a verdadeira continuação desse estatuto perpétuo de Êxodo, isso mudou em Cristo e por causa da ressurreição de Cristo, por que a mesma lógica não seria usada para o domingo? Mesmo raciocínio, mesmo argumento apostólico, mesmo argumento de Cristo, Cristo estabelecendo na sua ressurreição e se reunindo com os apóstolos, com os discípulos no domingo, e depois esse dia chamado Dia do Senhor, e inclusive a refeição pascal,
porque a Santa Ceia, ela passa a ser usada somente no domingo, no dia do culto, então não é uma coisa só. Qual é o problema muitas vezes? A gente trata a questão como uma questão pontual. Então a discussão não é simplesmente, por que é domingo e não sábado? Vejam o que eu fiz com os irmãos desde Gênesis, ensinando para os irmãos que esse princípio e essa essência, ela existe ao longo de toda a Escritura. Isso a gente chama de teologia bíblica. É quando a gente pega um tema para a nossa vida cristã e para o nosso entendimento acerca de Deus e a gente procura esse tema na Bíblia toda para entender de fato o que ele significa e como ele se aplica independentemente das épocas. Então aqui eu fiz para vocês uma teologia bíblica do descanso. E aí o ponto é o seguinte, aí até contra-argumentando, mas por que não então um dia, se é um dia de descanso? A essência do dia não é o descanso. Sem perceber, a gente assume determinadas linguagens e que nos atrapalham na nossa teologia. Você não percebeu, mas o irmão falou assim, mas não é um dia de descanso para santificar? Não é um dia de descanso para santificar, é um dia santificado de descanso. A ênfase é o dia que é separado. Como que esse dia é separado, vai ser vivido? Se deleitando no Senhor. Qual é a essência? A separação. Qual é o critério para a separação? E aí esse é um outro ponto, e até outro argumento para a sua pergunta. A Bíblia nunca deixou margem para que o povo de Deus estabelecesse um sábado qualquer. Sempre foi um dia determinado pelo Senhor. E se os apóstolos que receberam a instrução da adoração diretamente de Cristo mudaram o dia, é porque certamente eles receberam de Cristo. Se você falar assim, não pastor, mas aí não dá para a gente argumentar que Paulo recebeu essa instrução diretamente de Cristo, que Lucas não recebeu essa instrução diretamente de Cristo, isso foi invenção apostólica, aí a gente tem um problema. Porque a nossa teologia tem que ser coerente. Sabe qual é o problema? Aí você está dizendo que o ensino apostólico não necessariamente veio integralmente do Senhor Jesus, ou seja, eu não posso confiar em tudo. E é exatamente esse o argumento liberal, quando ele vai ler Paulo, quando Paulo vai falar aos Efésios que mulheres sejam submissas aos vossos maridos, ele fala, não, isso daí é uma leitura cultural, porque Paulo era machista. Não, mas Paulo recebeu o ensino de Cristo, ele era apóstolo. Mas apóstolo errava, e aqui Efésios está errado, viu? É o mesmo princípio que você está me falando. Ou você fecha com tudo, ou você não fecha com nada. Se você fala, o argumento apostólico é válido, os apóstolos, os escritos apostólicos, como eles chegaram a nós, é palavra inspirada de Deus e é autoritativa na minha vida. Então tudo é inclusive o dia do Senhor, porque está ali. Se você falar, não, ali foi uma leitura cultural de Paulo, o que mais não é leitura cultural de Paulo? Entendeu o problema? Então, essa coerência na nossa teologia, a nossa teologia tem que ser coesa. É o que eu falo sempre para os irmãos na minha igreja. A nossa teologia ela tem que ser coesa, ela tem que ser provada ao longo de toda a Bíblia. Então, o que eu penso de descanso? Eu tenho que encontrar no Antigo Testamento e no Novo. Se vocês repararem, nas duas palestras, eu usei exemplos do Antigo e do Novo. De propósito, eu faço sempre. Porque a nossa teologia ela tem que estar respaldada em toda a Escritura. Ela não é palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse? Então, a nossa teologia tem que estar respaldada em toda a Escritura e ela tem que ser coesa. Ela tem que se sustentar junto com outras teologias, nossas também. Esse é o ponto de uma teologia coesa. Não adianta nada eu ter uma teologia do sábado muito bem definida. Não, mas só que o sábado é o sábado porque era o sábado judaico e tal, e a gente tem que guardar o sábado porque era assim que os judeus guardavam. Tá bom, e o Cordeiro Pascal que você não guarda? E era de estatuto perpétuo. Opa, não é bem assim. Ué, que critério é esse? Já não é uma teologia coesa. Por quê? Porque ela entra em conflito com outras teologias suas. E infelizmente esse é o retrato do evangelicalismo brasileiro. As pessoas costumam fazer uma colcha de retalho das suas teologias, então ela vai pegando a opinião da onde ela concorda. Não, então no sábado eu concordo com fulano, no domingo. Na guarda domingo, então esse cara aqui é minha referência. Não, mas o dom de profecia não, o dom de profecia eu faço com esse cara aqui. Mas aí, o papel da mulher na igreja, aí eu já fecho com esse aqui. Aí, percebe? Não é uma teologia coesa. E as pessoas não fazem isso por maldade. Elas não fazem isso. Eu acho que realmente não há essa atenção de que a nossa teologia, ela tem que ser una. Ela tem que ser uma só.
como que aquilo que eu estou aprendendo hoje se conecta com outros elementos bíblicos e daquilo que eu entendo na Escritura como teologia, como revelação da palavra. É assim que a gente vai amadurecendo o nosso pensamento teológico. Tá bom de argumento? Então, beleza. Concluindo com o que o pastor tinha falado, eu já falei isso algumas vezes, eu sou defensor daquilo que eu acredito que nem uma Bíblia sequer que está nas Escrituras está ali por acaso. Porque o cara não tinha o apóstolo, não tinha para escrever alguma coisa. E o argumento é esse. Por exemplo, a gente pega aí o texto de Atos, né? A gente deu ali Atos, se pegar esse texto para falar que no primeiro dia da semana. Só que o versículo anterior fala que eles passaram ali a semana toda. Eles podiam ter celebrado no sábado, qualquer outro dia, mas eles celebraram no dia do Senhor. Então a igreja, sob a instrução dos apóstolos, entendeu que o dia que agora era aquele dia. O primeiro depois do 6, o sétimo dia. Então, isso é importante quando a gente vê Paulo falando lá sobre a coleta, ele vai falar que a coleta tinha que ser feita no primeiro dia da semana. Então, a ideia é de que a igreja, sob a instrução apostólica, fez isso já no padrão e a E se o pastor Paulo, se a gente olha para isso e pensa assim, mas não dá um mandamento claro. Mas se os apóstolos deram para a gente um modelo, e eles, e toda a teologia que nós temos, todo o conhecimento de Cristo que nós temos dos apóstolos, se a gente decidir rejeitar isso, ele pega e jogar aqui fora. Então os apóstolos sabem nada. Então isso aqui para a gente é fundamental. Nada que está descrito nessa doutrina. Mas alguém. Repete, por favor, que eu não ouvi. Pode. Não, eu estava falando que, só um comentário sobre o que o senhor falou sobre a luta de guardar no domingo, como isso é real para nós, que o pastor Emerson tem batido bastante na terra do domingo do Senhor, porque a gente tem visto como que as igrejas, no geral, não falam só de coisa, tem que se esvaziar com os domingos, as pessoas não têm levado a sério. E aí a gente estava comentando aqui na escola de dominical sobre como o mundo lá fora anda contra nós mesmos. Então, assim, a gente tem as festas de família são sempre no domingo. Isso é mais fácil que abrir mão. Você não tem alguém não. Mas é impressionante, porque são as formaturas, são as provas de concurso, são as provas para as faculdades, são as eleições, tudo é domingo. E nós, como cristãos, nós precisamos andar naquilo ali, por exemplo, ele falou assim, é isso que você faz. Você precisa ir lá e fazer. Mas aí a gente se pergunta, né? Por que é feito? Então, assim, como sempre, a sociedade, o mundo em geral, não separa o secular do sagrado, mas damos uma aula de palavras, o secular sempre andando contra a igreja do Senhor. E isso daí serve de atenção para a gente, porque realmente tem toda, assim, isso é esperado, irmãos, porque a guarda do sábado, no caso, a guarda do domingo, ela não é um princípio fora da Escritura, não é algo natural. Mas vocês veem que, apesar disso, embora a cultura seja contrária, ela não consegue negar aquilo que Deus imprimiu no coração de cada um. Então, hoje o que muito é dito nos coachings, nos profissionais da carreira, que de vez em quando é bom a gente tirar o quê? Um ano sabático. O que é esse ano sabático? Não é um ano de descanso, para você repensar a carreira, porque a gente fica estafado, né? Muito cheio de coisa, não é assim? Então vejam, até a cultura que nega o dia do Senhor, reconhece que ela precisa do dia do Senhor, que ela precisa de um descanso. E ela vai, na verdade, mimetizar, ela vai imitar aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, da sua própria maneira, nos seus próprios termos. Tá? No final das contas, isso daí é o resumo do livro de Apocalipse. Vocês repararem depois, tudo que a besta faz, o cordeiro fez antes no livro. Então é exatamente isso, o mundo não bíblico,
O mundo que não parte das Escrituras, ele está sempre tentando imitar aquilo que Deus imprimiu no coração de cada homem, e aí o homem não consegue negar aquilo que Deus colocou no seu coração, mas ele vai tentar fazer do jeito dele. Tá? Mas é isso aí, é difícil. Mas alguém nos irmãos? Pastor, Aqui, ó, quer perguntar aqui. ele disse que era perguntar, antes de passar a fazer o comentário. Não pode fazer dever de casa no domingo. Nós sabemos essa unidade orgânica da igreja. O pecado, meu pecado dentro da minha casa é o pecado da igreja. Pensando nisso, tendo uma aplicação a respeito do Deus, Senhor, o que o cristão individualmente perde? E o que a igreja perde? Quando ignora o dia do Senhor, trata o dia do Senhor como um outro qualquer. Em termos práticos, isso traz, em alguma medida, o juízo paternal de Deus sobre esse cristão individualmente e sobre a igreja como corpo? Eu creio que sim. E existem maneiras diferentes do povo de Deus disciplinar o seu povo. Às vezes é uma disciplina direta e dura. Mas eu acho que nesse caso do dia do Senhor, a principal disciplina de Deus é justamente naquilo que a gente deixa de ganhar. Porque se o dia do Senhor é meio de graça e a gente se recusa a guardar esse dia e o santificar para Deus, a gente está se recusando a receber essa bênção. Então, que bênçãos são essas práticas individuais? Primeiro, digo para vocês, os irmãos vão se sentir muito mais descansados fisicamente, mentalmente e espiritualmente e muito melhor habilitados para uma semana pesada de trabalho se vocês tiverem um dia do Senhor de fato de descanso. Então esse é o primeiro benefício individual. Isso é prático, isso é visível. A partir do momento que alguém começa a guardar o dia do Senhor, não de forma religiosa, mas tem esse dia como um dia de descanso, com certeza isso reverbera, isso transborda nos seus demais dias e ficam mais leves. Você vai se sentir menos sobrecarregado, você vai ver isso. Isso é bênção. Segunda coisa, algo individual também. Você vai ter mais prazer no Senhor. E é o que eu falei durante a palestra. Se o domingo é um dia qualquer e você chega aqui afoito, porque precisa vir na igreja, porque você chegou atrasado, porque você chegou com pressa, porque você chegou cansado, com a cabeça em outro lugar do que você tem que fazer quando chegar em casa ou o que você tem que fazer na segunda-feira, você também não está aguardando o dia do Senhor. Você está aqui, mas você não está aqui. Você não está se deleitando no Senhor. E aí você também está perdendo a oportunidade de culto. Você está perdendo oportunidade de ter intimidade com o Senhor. E não é à toa que muitos irmãos nessas condições, você vai perguntar, e aí, o que você está achando do culto, o que você está achando da igreja? Não estou conseguindo mais ouvir a palavra de Deus. Não estou mais conseguindo me conectar com o Senhor, estou perdendo intimidade. Mas às vezes é por domingo já não ser esse dia de descanso. Então tem essa coisa individual. Como é que isso reflete na relação da igreja? Como eu falei, o domingo é o dia que o povo de Deus, o povo do pacto, se separa, se santifica para adorar ao Senhor. Então, na coletividade da aliança, quando a gente se reúne como povo de Deus, nós somos abençoados mutuamente. Então, aquelas bênçãos que o apóstolo Paulo nos dá como instrução, então é de mostrar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar, encorajar. Isso tudo é realizado no dia do Senhor, quando nós estamos reunidos. Então a igreja perde quando a própria igreja desvincula essa referência do dia do Senhor. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Existem muitas igrejas que elas parecem mais como um clube. Você entra e sai da igreja, ninguém te conhece. A igreja é um show, a igreja é um espetáculo. Você foi lá, cumpriu, tem sala VIP, tem gente pulando com cartaz escrito em inglês na mão, te dá um cappuccino na saída do culto, mas no final das contas você não teve comunhão, você não teve instrução, você só participou de um grande evento social. E você transformou o dia do Senhor, na verdade, em um evento público. Não um local de deleite com o povo de Deus. Ali não tem comunhão, gente. Ali é um clube. E essas igrejas se parecem cada vez mais como clubes. E a própria igreja perde. E muitas pessoas que saem de mega igrejas como essas, e eu conheço algumas pessoas assim,
primeira coisa que elas vão falar assim, eu prefiro muito mais igreja pequena, porque tem mais acolhimento, tem mais proximidade, tem mais companheirismo. Sabe o que essa pessoa está falando e ela não sabe colocar em palavras? Aqui tem comunhão, porque o povo de Deus está se reunindo como povo de Deus. Lá é como se eu estivesse indo num show. Agora lá em Ouro Branco está tendo lá um encontro lá de evangélicos, um negócio assim, Fernandinho está tocando. Irmãos, aquilo ali não é comunhão, aquilo ali é um bando de crente de Ouro Branco assistindo um show. E tem muita igreja que é assim. Agora, se você olha para o dia do Senhor como o dia em que o povo da aliança se reúne em adoração, em resposta a Deus, certamente toda a igreja vai ser beneficiada. E aí você vai sair, hoje eu fui alimentado. Como foi bom encontrar com meus irmãos, como é bom ir para a igreja, eu estava desanimado, e aí aquela pessoa ali no final do culto veio falar comigo, me abraçou, orou comigo, ou marcou um café comigo durante a semana, que benção, entendi agora o que é ser igreja. Isso só é realizado no dia do Senhor, quando você entende que é o dia do Senhor. Agora, se você entender que é uma obrigação religiosa, ou que é algo para satisfazer o seu consumismo da fé, você não vai viver o dia do Senhor dessa forma. Então esse é o outro benefício coletivo. Tá? Nós devemos estar preparados, nós devemos estar descansados para aquilo. E muitas vezes nós chegamos no sábado, como o Senhor nos disse, e nós temos tantas atividades para fazer que quando chegamos no domingo, nós não estamos descansados. Então, nós devemos tomar cuidado para às vezes não ficarmos, porque às vezes ocorrem eventos que nos deixam até mais tarde, às vezes ocorrem outras coisas, atividades que nós temos, e que nós, quando chegamos no domingo, nós estamos extremamente cansados, nós não conseguimos ter comunhão com os irmãos, não conseguimos ter intimidade com Deus. Você falou um negócio importante, lá em Ouro Branco, quando a gente faz retiro dos adolescentes, eu sempre termino o retiro 4 da tarde de sábado. Só que ninguém termina retiro no sábado, né? E aí, a minha justificativa para a igreja, para o conselho e para os irmãos é exatamente isso. Que eu quero os adolescentes descansados e todo mundo que trabalhou no retiro, inclusive eu, descansado, porque domingo é dia do Senhor. Então, às vezes, a gente enche de atividade até da igreja. E aí, está todo mundo morto no dia do Senhor. Tá todo mundo, e a gente acabou indo contra aquilo que a gente mesmo defende. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. De novo, não é um zelo farisaico, não é que é pecado terminar o retiro no domingo, tá? Não é que as igrejas que fazem retiro até o domingo estão em pecado, mas às vezes a gente precisa ter um zelo, a gente precisa ter um cuidado. É isso, filho.